Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na vida, na casa, no trabalho, nas viagens de todo ser humano. Que Deus abençoe a todos com as suas bênçãos, Senhor. Que venha a trazer suas bênçãos a cada um, ao desempregado, aquele que está trabalhando, que tem um coração mais humilde, mais aberto para ajudar o próximo, quando o próximo está precisando de ajuda, que às vezes a gente nem para pensar, mas tem tanta gente precisando de ajuda. Não é só ajuda de comida, não. Às vezes é ajuda de uma palavra. Muitas vezes a gente passa perto da pessoa e não tem coragem de dar um bom dia para a pessoa. É tão bom você ouvir um bom dia. É muito bom. Muitas vezes você passa por um mendigo, às vezes que está caído no chão, você faz de conta que não vê. A gente faz de conta que não vê. Eu aprendi que não se faz, que isso não se faz. A gente olha para ver o que está acontecendo. Se ele quiser ajuda, muito bem. Se ele não quiser, Deus que o abençoe. Então estou lendo 1 Reis, eu parei no 13. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou falar condenação do altar de Betel. Ai, eu tô com alergia hoje. Um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Javé, no momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para oferecer o sacrifício. Por ordem de Javé, gritou contra o altar: Altar, altar! Assim fala Javé: na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias. Quem molará sobre o sacerdote dos lugares altos, que sobre ti oferece incenso, e queimará sobre ti ossadas humanas. Ao mesmo tempo, ele deu um sinal dizendo: este é o sinal de que Javé falou. Esse altar vai partir-se e se espalhará a cinza que está por cima dele. Quando ouviu que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão fora do altar e disse: agarrai-o. Mas a mão que ele estendera contra o homem secou, de sorte que ele não a pôde mais recolher. O altar partiu e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que dera o homem de Deus por ordem de Javé. Então o rei tomou a palavra e disse ao homem de Deus: aplaca, eu te peço, Javé teu Deus, e roga por mim, a fim de que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou Javé, e a mão do rei lhe foi restituída, ficando como antes. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para refazer tuas forças, e eu te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que me desse a metade de tua casa, não iria contigo. Nada comerei, nem beberei nesse lugar, pois recebi de Javé esta ordem. Nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E ele voltou por outro caminho, sem retomar o caminho pelo qual chegara a Betel. O homem de Deus e o profeta. Vivia em Betel um profeta já idoso, ao qual seus filhos vieram contar tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também contaram ao pai as palavras que dissera o rei. O pai perguntou-lhe em que direção ele seguiu, pois seus filhos tinham visto o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Disse-lhe aos filhos: selai o jumento, eles lhe selaram o jumento. E o pai montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de um terebinto e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? Ele respondeu: sim. O profeta continuou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas ele respondeu:
não posso voltar não posso voltar nem ir contigo, nem comer pão, nem beber água aqui contigo. Pois recebi de Javé esta ordem: lá não comerás, nem beberás nada, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Então o outro lhe disse: eu também sou profeta como tu, e um anjo me disse, por ordem de Javé: levai-o contigo à tua casa, para ele comer pão e beber água. Mas era mentira. O homem de Deus voltou então com ele, comeu e bebeu água em sua casa. Ora, enquanto estavam à mesa, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta que o havia trazido. E este chamou ao homem de Deus vindo de Judá. Assim fala Javé: por que fostes rebelde à palavra de Javé, e não cumpriste a ordem que te deu Javé teu Deus, mas voltaste, comeste e bebeste no lugar do qual te havia dito? Não comerás nem beberás ali teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar mandou selar seu jumento, e ele partiu. No caminho, um leão o encontrou e o matou. Um cadáver ficou estendido no caminho. O jumento continuou a seu lado e o leão também ficou junto do cadáver. Passaram por ali algumas pessoas que viram o cadáver estendido no caminho e o leão junto dele. Foram divulgar a notícia na cidade onde morava o velho profeta. Ao saber disso, o profeta que o havia feito voltar atrás no caminho disse: é o homem de Deus, aquele que desobedeceu a ordem de Javé. Javé o entregou ao leão, que o dilacerou e matou, conforme a predição que Javé lhe havia feito. Ordenou a seus filhos: selai para mim o jumento, e eles o selaram. Partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o cadáver nem dilacerado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, para pranteá-lo e sepultá-lo. Depois, o cadáver em seu próprio túmulo e pranteá-lo, dizendo: ai, meu irmão! Depois de tê-lo sepultado, disse-lhe a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Porei meus ossos ao lado dos seus, porque com certeza se cumprirá a palavra que ele bradou por ordem de Javé contra o altar de Betel e contra todos os santuários dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Depois desse fato, Jeroboão não se converteu de sua má conduta, mas continuou a designar como sacerdote dos lugares altos homens tirados do povo, a quem a desejasse. Ele dava a investidura para tornar-se sacerdote dos lugares altos. Nisso consistiu o pecado da casa de Jeroboão, e é por isso que foi destruída e exterminada da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus.